Gente, sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje nós vamos falar um pouquinho de depressão, de suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Em 10 anos, de 2005 a 2015, esse número cresceu 18,4%. E esse total, que representa cerca de 5% da população mundial, só deve aumentar com o passar do tempo, fazendo com que a doença se torne a segunda maior preocupação em termos de saúde pública no planeta. É esse o tema e eu quero te convidar. Sejam bem-vindos. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui o psicoterapeuta César Bueno. Tudo bem, César? Tudo bom, Amanda? Prazer estar aqui. Viu? Aprecio muito o convite para bater um papo sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, é uma honra te receber. A Estela Kiel é terapeuta naturopata. Tudo bem, Estela? Tudo bem, Amanda. Obrigada aí pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui hoje com vocês. Obrigada a vocês por estarem aqui. Olha, nós vamos falar sobre tristeza e depressão, se são as mesmas coisas, se a gente consegue diagnosticar, identificar, eu diria, uma pessoa do nosso convívio que já tem esses sinais de depressão ou, quem sabe, até do suicídio, já que Setembro Amarelo falamos sobre isso. A depressão ela tem crescido hoje já cerca de 10% ao ano e ela tem uma relação direta ao suicídio. 90% das pessoas que acometem algo à sua própria vida está ligado a distúrbios psicológicos e muitos deles a depressão. E hoje 800 mil pessoas, mais que 800 mil pessoas ao ano tiram a sua própria vida, que isso dá uma referência, uma pessoa tirando a vida a cada 40 segundos. Que coisa, gente, impressionante. E por que, na opinião de vocês, esse número tem aumentado tanto? Tem dois lados muito interessantes de olhar. Hoje, cada vez mais, o tempo das pessoas está sendo, digamos, está cada vez mais corrido com as suas tarefas obrigatórias. A pessoa não olha para si. Três caminhos. Não dá tempo, né? Não dá tempo de parar. Tem que ganhar Quem dinheiro, sou tem eu? que trabalhar, levar o filho na escola, fazer uma coisa, fazer outra. E esse processo vai mudando realmente a bioquímica do cérebro, principalmente numa ação específica chamada dopaminérgica, é um sistema que nós temos que está ligado ao prazer. E aí em 3 áreas aparecem, que é o eu e aí, eu tô aqui, nasci, e aí, o que vai ser minha vida? Vai ser continuar entregando meu tempo? E as pessoas começam a ter questionamentos mais transcendentes com a questão do como vai ser a minha vida daqui para frente. O César e Estela também, é uma coisa interessante, a gente estava comentando sobre isso outro dia. Parece que antigamente, isso quando a gente fala na época da minha bisavó, avó, há muito tempo atrás, tal, as pessoas elas já tinham um cronograma de vida meio pronto. Você nascia, você estudava, você sabia que lá pelos 18 anos ia casar, né? Ia se mudar, você não morava sozinha, você morava na casa dos pais, mudava para casa do marido, sabia que ia ter filho, salvo só se acontecesse alguma coisa que não, mas você não tinha essa escolha. Eu posso casar ou não, eu posso trabalhar ou não, eu sou independente ou não, eu quero ter filho ou não, eu vou viajar ao mundo, eu vou ter ano sabático, eu vou ser vida louca, eu vou ser... Não, você não tinha isso. Claro, não é toda regra tem exceção, mas normalmente você já tinha um caminho para trilhar. Parece que você não precisava pensar tanto no conceito de vida que você vai criar para você mesmo. Vocês acham que hoje ter tanta possibilidade também tumultua um pouco a cabeça do ser humano? Eu acho que o que impacta nesse caso não é nem a quantidade de opções, é a quantidade de informações e de padrões sociais que a gente recebe, vindo de meios exteriores. Então a pessoa ela começa a se comparar com as coisas que ela recebe pela internet, pela TV, e ela acha que para ela ter felicidade, ela tem que chegar naquele padrão que ela enxerga fora dela. Só que aquilo, às vezes, dá a sensação de que é uma coisa muito distante da vida dela. Então, ela se sente frustrada consigo própria, como se os esforços que ela tivesse nunca fossem suficientes. Então, o que eu vejo, por exemplo, muita mulher, elas se sentem sempre infelizes, por mais magra, por mais bonitas, por mais elegante que elas estejam. Com relação ao trabalho, há sempre um excesso de ansiedade, de onde que você tem que chegar com relação às suas metas profissionais. Então, é como se houvesse... Sabe aquela sensação do cachorro que corre atrás do rabo? Sim. Nunca está bom o suficiente, porque você nunca consegue alcançar o objetivo. E isso dá uma sensação de tristeza pessoal, da pessoa consigo própria. Agora, César, qual é a diferença de tristeza e depressão? De conviver
com uma pessoa na família, no ambiente de trabalho, eu consigo identificar se ela é uma Sim, pessoa sim. triste, se ela está com depressão, o que está acontecendo? É muito importante até colocar quais são as diferenças. A tristeza ela é um estado passageiro. A pessoa, a todos nós podemos ser acometidos pela tristeza. A depressão entra num quadro patológico e a pessoa cria alguns padrões. Linguisticamente, ela vai começar a falar sobre não aguento mais, ou eu estou sendo um fardo para as pessoas. Entra uma crença de desmerecimento, eu não mereço isso que eu estou vivendo, e ela começa a adotar alguns padrões de comportamento. Parar de relacionar com as pessoas mais próximas, são elas familiares, amigos, cônjuge, depois entrando num embotamento emocional, se fechando mesmo para o mundo de uma forma mais agressiva. Ela não vai querer contato, e os padrões mais já próximos que fazem a ponte a um comportamento ou uma ideação suicida é quando ela começa a descuidar da saúde e descuidar também da sua higiene pessoal. E aí ela chega num ponto de, muitas vezes, ir para psicoativos, drogas ou até fármacos que vão modificar a bioquímica do cérebro, anestesiando ela por um processo, mas que vai condicionando o cérebro a buscar mais, até o ponto de ter um quadro mais agravado. Isso é depressão. Isso é a depressão. E se a gente comparar com a tristeza? A tristeza é quando você tem um desencontro da sua expectativa com a realidade que de fato acontece no mundo físico. Começa no mundo aqui mental, você cria expectativas sobre um relacionamento ou sobre algo que você deseja de um objetivo na sua vida e de repente há um desencontro, aquela pessoa não faz ou não tem uma relação como você imaginava e você tem um impacto emocional bioquímico no organismo, através dos pensamentos, refletem numa glândulazinha chamada pineal, joga um monte de hormônios no organismo que traz um estado negativo, triste. Mas você pode sair, a gente passeia ao longo da zona da felicidade e na zona da tristeza. Algumas pessoas estão lá na zona da felicidade, acordam bem, são fechadas no trânsito, caem lá na zona da tristeza. E aí ficam esperando alguma ação do dia para que elas voltem lá para aquele lugar. A proposta aqui é identificar se a pessoa está passando muito mais tempo lá embaixo ou não está tendo ações que me permitam subir. Se eu tive uma fechada e estou triste, eu tenho todo o direito de ter a tristeza, mas eu tenho o dever de fazer algo para sair daquela zona. E você quer me dizer que se eu estiver avaliando, se uma pessoa tiver depressão, por mais que aconteça uma coisa muito boa na vida dela, ela não vai sentir esse prazer. Ou seja, durante a semana eu fiquei chatinha, tristinha, estava em casa, borocochô. Mas fim de semana fui para a praia, com a família, e ali tomei um drink, fiquei alegre. Isso, uma pessoa que se comporta assim não é uma pessoa que tem uma depressão aguda. Exatamente. A depressão ela vai ter o quadro, ela não vai conseguir reconhecer fora de si algo de alto valor. Mexe na estrutura do cérebro, ela, nessa região principalmente, ela não reconhece mais a sociedade. Se fecha, aí o que eu digo é, se você reconhecer uma pessoa assim ou tiver nessa situação, é interessante você gentilmente ignorar aquela placa de não entre, entrar lá naquele mundo da pessoa, às vezes muito mais do que fazer uma ligação, mandar uma mensagem, tudo bem, é você falar, estou passando aí. A forma de abordar a pessoa nesse quadro, ela é completamente importante na recuperação, principalmente na ponte ao Setembro Amarelo, ao caso do suicida, é importante para que a pessoa tenha o amparo, o acolhimento, e muitas vezes nós desprezamos ou até negligenciamos os sinais que aparecem. Sem dúvida, você falou uma coisa importantíssima. E a gente acha, mas é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu perdi o trabalho, meu marido me deixou, não consigo ter filho, não sou privilegiada pela vida. Só pessoas nessa circunstância são acometidas a esse tipo de doença. E não é verdade. Está aí o depoimento de um padre, né, que é bonito, é famoso, é padre, teoricamente tem dinheiro, tem uma vida bacana. E olha o que ele fala. Dentro da minha vida, o desejo de morrer. Foi uma experiência terrível de não saber onde me segurar, de não saber lidar comigo, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. E eu que tantas vezes já pude auxiliar pessoas com essa mesma dificuldade, de repente não sabia encontrar uma resposta que me ajudasse a viver. Desde então eu tomei um respeito muito grande por esse quadro. E eu tenho, por onde vou, alertado as pessoas de que a gente preste atenção naqueles que estão ao nosso lado, que enfrentam tristezas além da conta, porque a tristeza faz parte da nossa vida, mas às vezes ela é patológica. E quando essa tristeza dura muito tempo dentro de nós, ela pode ceifar o nosso desejo de viver. O Setembro Amarelo é uma grande campanha no mundo todo que nos ajuda a pensar nos que estão tristes além da conta
de repente cruzando esse limiar perigoso que nos leva a querer desistir da vida. Preste atenção naqueles que estão próximos a você. Pode ser que eles estejam necessitados da sua ajuda, pode ser que eles estejam precisando de uma ajuda médica para que essa tristeza não prevaleça, para que o pior não aconteça. É isso mesmo. É aquilo, né? Você diz, mas eu ouço muito isso. Mas fulano não tem motivo para ter depressão? Olha aí, tem dinheiro, é bonita, é famosa. Mas como que essa pessoa vai ter depressão? As pessoas costumam ligar e aí o que você falou, negligencia. Você fala, não, fulano não tem nada, isso é frescura. Quanto a gente ouve isso, não é, Estela? Muito, muito. Eu acho que a gente precisa se desfazer um pouco desse conceito de desmerecer o sentimento das outras pessoas, porque hoje em dia há uma dificuldade muito grande das pessoas entrarem em contato com o seu sentir. É muito comum eu ver hoje em atendimento, eu perguntar para a pessoa, mas como que você se sente? E a resposta da pessoa é, não sei. Nunca parei para pensar. As pessoas não sabem dar nome para o que elas sentem, né? E quando a pessoa consegue dar nome, ela consegue se expressar e falar sobre o que ela está sentindo, muitas vezes ela encontra no interlocutor justamente essa resposta. Ai, mas isso é besteira, vai passar logo, você vai ver. Você tem que saber dar mais valor para as coisas que você tem. E às vezes a questão da pessoa é outra, ela só está expressando uma pequena parte daquele sentimento, uma pequena parte daquela situação. Então é preciso ter uma visão, um acolhimento um pouco maior, a gente ter um pouco de carinho e empatia pelo que a pessoa está dizendo. E como identificar um suicida em potencial? Tá, isso é interessante, vamos até separar, porque a ideação suicida, ela passa pela cabeça de todas as pessoas segundo uma linha de pensamento filosófica, mas quando ela vai para um comportamento, para uma ação específica no mundo real, é o que gera realmente os distúrbios. A pessoa com comportamento, ela vai te dar sinais, não são efetivos, certos, que o sinal é um indício do suicídio, mas são sinais que são interessantes de serem atentados. O grito de dor, da desesperança, ela vai falar muito sobre como, quando eu morrer vai ser dessa forma, se eu não estiver mais aqui, ou a pessoa vai te pedir ajuda de uma forma demonstrando uma tentativa de suicídio. E não deve ser desmerecida. Essa tentativa é um grito de socorro. Não é que a pessoa, muitas vezes, na ação, está querendo tirar a própria vida, mas ela está querendo matar a dor que está dentro dela. E às vezes ela não sabe lidar com isso. E é a hora que os familiares, amigos, são extremamente importantes. E o que eu digo sempre, não chega com uma frase pronta ou colocando a sua opinião sobre aquilo. Acolhe, nessa hora a melhor coisa é escutar, buscar ajuda especializada, mas encosta junto, chega, dá as mãos, escuta o que a pessoa te traz, cria empatia, entenda o modelo de mundo, até porque um dos dados que você citou, mais de 80% dos suicídios acontecem em classe média para maior, então ele não é uma doença exclusiva de quem não tem, mas é um trato psicológico, como diz Jean-Paul Sartre, a vida, o problema não é aquilo que acontece comigo, mas o problema é o que eu faço com aquilo que acontece comigo. Então a pessoa pode ter os maiores estímulos, mas não está sabendo criar valor para a sua experiência na sua existência. Então... E quem fica falando o tempo inteiro, eu vou me matar, hein? Não faz isso que eu vou me matar. Essa é uma pessoa que está te alertando ou é uma pessoa que quando fala muito não tem perigo? Que nem as pessoas falam popularmente, tá falando isso, mas não... Nesse quesito, o termo cão que late não morde não se aplica. Dar atenção é um pedido, pode ser que ela tenha só a ideação suicida, mas ela de fato pode não ter ali a ação suicida, mas dê atenção, ela está pedindo ajuda de alguma forma, a pessoa de alguma maneira quer ser acolhida, está sentindo desamparo, desalento, está perdendo a esperança para a vida dela, e tem um comportamento específico que é quando a pessoa sente um pico de dor, que aí é o comportamento impulsivo da ação suicida. Às vezes a pessoa tem um comportamento normal, uma vida normal, e aí ela tem um momento de uma perda muito grande de um relacionamento que era precioso, e naquele momento ela tem um ímpeto e acaba cometendo o suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 6 em cada 7 suicídios podem ser evitados. Então, dê atenção. Gente, que número importante esse. Que número importante. Depressão tem cura? A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, mas temos agora um recado comercial com o nosso querido Eli. Estamos de volta com um pouco do tratamento que a Estela vai contar, mas César, antes eu quero saber, a depressão tem cura?
Tá, interessante é que a gente entende na neurociência que não existe uma cura. A gente entende a depressão como um processo. E para esse processo é possível a remissão. Vamos entender que hoje a gente fala muito da Organização Mundial da Saúde ou do Ministério da Saúde, que tem mais a ver com o Ministério da Doença. A gente vai, aqui no Brasil, ao hospital para curar alguma coisa e não busca construir saúde. E quando sim, damos foco a construir a saúde, é extremamente possível de encontrar uma solução para ter uma experiência mais positiva, índices de satisfações em realização à vida muito maiores. É possível. Agora, nós temos 2 profissionais de áreas distintas, então eu quero falar um pouco desse tratamento seguindo essas 2 vertentes, né? Respeitando esses 2 momentos. Estelinha, vamos começar com você, que você traz um tratamento mais natural para essas pessoas, à base de ervas. O que a gente tem aqui? Eu acho que, só pegando o gancho do que ele acabou de falar, justamente esse processo de cura da depressão, né? Vamos falar de um processo de cura, ele começa quando a pessoa percebe que ela não precisa se entregar para aquilo que está acontecendo. E ela começa a notar, poxa, isso que eu estou passando, eu não quero mais isso para mim. Então, como eu faço para sair disso? E ela começa a buscar alternativas. Então, você pode buscar alternativas tanto na sua parte de alimentação, quanto na parte de buscar uma terapia, de buscar um medicamento. E entre elas, a gente começa com a parte de aromaterapia. A aromaterapia, ela tem ganhado muita atenção nos últimos anos. Porque, assim, a química de um óleo essencial, ela é extremamente complexa. Só retomando um ponto que eu gosto muito de falar, as pessoas confundem a aromaterapia do óleo essencial com a aromaterapia do produto sintético. Ele é uma cópia do produto natural. Essa cópia não funciona para a nossa saúde. Você percebe até pelo preço, viu, gente? Que você compra ali para jogar uma gotinha, para deixar a casa cheirosa. Quando você vai para o verdadeiro, é muito mais caro. Uma gota já deixa o lugar todo, né? Exatamente. É totalmente diferente o resultado, o sentido. Sim, sim. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês o óleo de rosa. Para você conseguir 10 gotas desse óleo essencial de rosa, você precisa de 15 quilos de pétalas. Olha, incrível, né? Interessante. Então, o efeito que essa química tem no nosso organismo, a nossa ciência hoje ela não tem como medir isso, porque a nossa tabela periódica ela não é completa. Existem muitos elementos químicos que até hoje não foram ainda rastreados, não foram mapeados. Então, quando você pega um vidrinho desse daqui e você abre a molécula dele para fazer um exame, você não consegue identificar, às vezes, até 70% dos componentes químicos que estão ali dentro. Então, a gente não consegue saber como esses 70% de elementos químicos atuam no nosso organismo. A gente sabe que tem ações específicas, mas o restante a gente não consegue dizer ainda exatamente para que vai cada um desses componentes. E de que forma a pessoa inclui isso no tratamento dela? Como que ela usa? Então, a aromaterapia ela é extremamente versátil. Ela é muito fácil de ser usada. Por exemplo, o óleo essencial de rosa, ele trabalha muito essa questão do chakra cardíaco. Então, a pessoa que ela tem muita raiva acumulada, ela tem muitos sentimentos que ela não consegue expressar, ela poderia usar o óleo de rosa, só que ele é muito caro. Então, a pessoa pode usar como alternativa a água de rosas. Sabe a água de rosas, que é muito utilizada na culinária árabe? Sim. Ela pode usar a água de rosas, que também é um elemento da aromaterapia. Ele hoje é considerado um subproduto. Então, eu não acho um subproduto. Usar, né, o olhinho essencial, ela faz o quê? Na ambientação da casa? Você pode usar, por exemplo, aqui, isso aqui é um aromatizador de ambiente, né? Você tira, coloca aqui a água, o óleo essencial, você fecha e liga. Ele vai soltar essa fumacinha e essa fumacinha com o óleo essencial vai aromatizar o ambiente. E você, pela inalação, você absorve essas moléculas químicas. Então, ela entra direto no seu sistema nervoso central. E do seu sistema nervoso central, ela atua no restante do seu organismo. E o mais interessante é que você que está nos assistindo diz, poxa, mas como é que eu sei qual é o óleo essencial que é o ideal para mim nesse momento, né? Mas quando a gente vai comprar, normalmente já tem a pessoa especializada que você coloca um pouco, bate um papo e ela te ajuda a chegar nesse... E dentro da aromaterapia, a grande vantagem que é uma das coisas que a ciência não consegue ainda explicar, é que todos os óleos essenciais trabalham uma depressão. Então, qualquer um deles que você se adequar, você pode usar.
Muito legal. Quais são esses outros aqui que você trouxe? Esse daqui, ele é o óleo de copaíba, ele é extraído do miolo da árvore. Olha É um que óleo legal. que é feito na Amazônia. E eu trouxe porque ele trabalha muito com a parte de proteção das nossas células nervosas. E ele é um anti-inflamatório muito poderoso. Então, o que isso traz para a gente? Quando a gente fala que alguma coisa é um anti-inflamatório, significa que ela também trata os nossos ânimos inflamados. Então, quando é uma pessoa muito controladora, é uma pessoa que tem descargas de raiva, que tem ações impetuosas, né? O tratamento é fora e dentro. Exatamente, fora e dentro. Tá. Ela pode usar esse daqui. E esse? Esse outro é o junípero. Eu gosto muito desse daqui porque ele é extraído de umas frutinhas, como essas daqui. Esse daqui eu trouxe mais para ilustrar, não é exatamente a planta, porque esse óleo ele vem da Inglaterra, então é mais difícil de conseguir. Mas ele é extraído de umas frutinhas como essa, só que essa fruta ela demora 3 anos para amadurecer. Então, é um processo lento, você só pode usar algumas frutas específicas, não pode ser tudo. Então, o que isso daqui, pela assinatura botânica do óleo, o que ele mostra pra gente? Que a gente tem que passar por um processo de amadurecimento emocional. Que as coisas nem sempre correm exatamente como eu quero. E esse amadurecimento vem justamente de eu aceitar que as coisas não são como eu quero, sabe? Quando a gente encarna a criança birrenta que quer. Esse óleo ajuda a gente a sair desse papel da criança que quer tudo na hora dela e partir para esse próximo passo de encarar as coisas com mais maturidade. Você falou uma coisa muito importante, né, que aqui o óleo referido no tratamento traz, e na maquiagem a gente estava conversando sobre os antidepressivos, que nós vamos conversar isso com o César, é uma forma de tratamento. E eu vou te perguntar agora, César, como a telespectadora que está ali em casa nos assistindo, sem o conhecimento. Existem alguns pontos, né? Primeiro, eu comentei com ela, muito médico tem dado antidepressivo. Você vai no cardiologista, ele fala assim, não tá muito bom. Eu tenho uma pessoa próxima que foi numa ginecologista e ela passou um antidepressivo. E como ela disse, numa fase em que a menina está em troca de hormônio, talvez não fosse esse o caminho mais indicado. Então, a questão de antidepressivo à torta e direita, a questão do antidepressivo fazer um efeito rápido, então a pessoa não tá legal, tá entrando num ciclo aí difícil, 15 dias ela tomou, ela volta ao seu estado normal. E isso faz o quê? Faz com que, ela comentou, você não crie, talvez, o amadurecimento da dor que aquele momento teria que te trazer. Aí eu te pergunto, esse amadurecimento da dor é para todo mundo? Ou tem gente que não consegue viver aquilo, aí entra o antidepressivo que te tira um pouco disso e te faz caminhar? Tá, legal. Nós temos dois fármacos, os antidepressivos, eles agem no sistema nervoso central, então ele vai regular, e ele não é tão rápido, ele vai levar 15, 30 dias para começar a ter efeito, e em casos graves, extremos, ele seria sim indicado, mas existe muita coisa antes, é que é mais fácil você buscar uma pílula mágica para resolver. E tem uma outra série de remédios, esses são muito perigosos, que são remédios hoje, a geração, infelizmente, hoje aumentou em quase 600% o consumo de uma medicação, que eu não vou citar o nome aqui, mas que são medicações, tomam algumas gotinhas e serve para tudo. A pessoa está com insônia, está com tristeza, ela vai regulando a parte dopaminérgica. Não é floral. Não, é um remédio de tarja preta, que as pessoas compram muito na farmácia para... tá lá, eu tô sem empatia social, ela toma, vai melhorar aquilo. Só que aquilo vai agir diretamente na parte dopaminérgica do cérebro, o cérebro vai inibir os receptores de dopamina e ele começa a biorregular. Cada vez ele vai precisando mais do remédio e até se você, por acaso, estiver tomando alguma medicação desse tipo, que não são antidepressivos, mas estão sendo utilizados como, vai tirando aos poucos. Para você ter ideia, em clínicas de droga-adição, você tira até o crack, você tira de uma vez. Esses remédios específicos que mexem na ação dopaminérgica não são tirados de uma vez. A pessoa tem uma redução ao longo do tratamento, para você ter uma ideia de como ele modifica a plástica cerebral e eles são perigosos. O que eu recomendo é buscar uma psicoterapia, buscar uma terapia natural. Tem a influência genética, mas nós somos hoje 2% o nosso genoma. 98% a nossa epigenética, aquilo que está tudo fora no nosso ambiente. Por isso a ação dos florais também tem resultado. A alimentação que você ingere. É constatado uma pesquisa muito recente em Stanford que aumenta em até 85% o índice de depressão em pessoas que moram a 200 metros de vias
com grande circulação, pela poluição. Então, o que eu busco aqui é dar um conselho realmente, eu não sei o que você está vivendo, a gente falou muito da identificação do outro, mas se você também tiver num momento desse, primeiro ponto é que isso também vai passar. Isso não é o fim da sua jornada, é apenas um pedaço da sua história, uma parte da sua caminhada. E busque, hoje tem telefones para você ter ajuda psicológica. Várias universidades pelo Brasil oferecem um tratamento gratuito. Você encontra, também tem vários... a gente disponibiliza muito material gratuito, seja livro, seja vídeo. E tem vários desses. A internet tem muita coisa, né? Muita coisa que vai te ajudar. Busca ajuda, se abra a buscar um tratamento antes de buscar uma pílula mágica. Que a gente está falando, às vezes o desejo de mudar o ambiente, mudar o outro, mudar o meu trabalho, vai levar comigo para o outro trabalho aquele mesmo problema. Então, quando a gente começa a assumir um pouco a responsabilidade para construir a felicidade, né, e nós estamos falando do amadurecimento, que tem a ver com os nossos comportamentos, nossas habilidades, os nossos valores, as nossas crenças, para chegar lá no nível de identidade muito mais, sabendo muito mais aquilo que você é, o que você deseja e tendo mais controle na rédea, na direção do piloto do seu carro da vida. Seja piloto do seu avião, né? A cantora Paula Fernandes passou por um processo parecido com esse. Vamos dar uma olhada. Foi uma passagem muito dolorosa, mas que me ensinou demais. Eu sei que muita gente passa por isso. Tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre depressão, porque nada como entender o que é. Realmente é uma doença, é algo químico, né, que pode acontecer com bebês, com crianças, adolescentes e senhores, e independente da idade. E o alvo desse tipo de doença sempre é a pessoa muito sensível, a pessoa que tem uma sensibilidade aflorada, que é muito dedicada, que é muito responsável, que é muito perfeccionista. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu tive responsabilidade muito cedo, então isso trouxe uma carga emocional muito grande e isso gera mais frustração, assim como é muito mais expectativa, né? Porque você espera, eu com 9, achei que com 18 eu já seria uma pessoa super bem sucedida, porque eu comecei primeiro, né? E com 18 eu estava engatinhando ainda, não tinha acontecido absolutamente nada. E foi quando eu vim adoecer. Esse estágio que eu cheguei foi o estágio número 11, né? E foi quando o meu cabelo caiu, lembro que eu emagreci quase 7 quilos. E a família não entendia direito, porque durante um tempo... Agora que está mais comum falar de depressão, mas antes, porque ficou assim, porque está com problema, porque é doido. Tá? Psiquiatra também. Todo mundo falava que psiquiatra era coisa de doido. Então, até eu aceitar, ir ao médico, aceitar que isso era uma doença, a família compreender também... É bem complicado. A queda de cabelo que a Paula citou, ele falou que é um dos sintomas, né? Cabelo, unha, ela tem a ver com a organização também neuropeptídica, que são os neurotransmissores que levam informação pelo organismo. Quando há desregulação, vai ter sinais de queda de cabelo, unha enfraquecida, quebrando. É legal dar uma verificada nessa parte, como está ali o organismo biológico, que tem ligação com a depressão, vai ter ligação com outros também transtornos psicológicos. Então, olha, quando a gente fala em depressão, né, esses transtornos comportamentais e tantas coisas, eu acho que o primeiro momento de tudo que a gente conversou é você procurar um profissional que te atenda, que te acolha, a família estar atento. Isso foi tão falado hoje durante o nosso programa, né? Então, que você olhe melhor as pessoas que estão do teu lado, que possa olhar para você mesmo e pedir ajuda se isso for preciso. Acho que a ajuda humana, ali o tete a tete ainda é a primeira coisa nessa cura e tratamento. Partindo disso, tem alguns remedinhos que você diz que são mais nocivos, menos nocivos. A gente passa aqui pelo processo natural. Sim. Até chegar no antidepressivo mais pesado, que acho que no caso de suicídio o psiquiatra acaba entrando. Aí buscar a ajuda de um psiquiatra, ele vai avaliar. O problema é que hoje a maioria das medicações, a gente falou de uma medicação específica para epilepsia, ela pode ser prescrita por qualquer clínico. Então, muitas vezes não há uma avaliação psicológica se de fato aquela pessoa tem a necessidade... Que é o que eu te perguntei. Exatamente. Uma ginecologista vai indicar um cardiologista, às vezes não é a necessidade daquela pessoa, né? Sim. Porque todos nós temos muito.
altos e baixos na vida, muitos momentos de tristeza. Tem fase que a gente fica mais tristinho mais tempo, não tem? Sim, é natural, é um processo até de aprendizagem, é saber olhar. É o que eu falo, 2 ferramentas básicas é entender que aquilo passará, que o desafio que eu estou vivendo, eu não sei qual é o seu, ele também vai passar. E o segundo é colocar em quarentena. A gente, às vezes, polui todas as áreas da vida com um problema que está do trabalho. Aí você chega em casa, leva para os filhos, para o marido, para a esposa. Então é legal você saber que área pertence àquele desafio e começar a gerar quarentenas e transitando por essas áreas, resolvendo e não deixando ele ser levado para outras áreas. Sem dúvida, sem dúvida. A Estela trouxe pra gente os tratamentos aqui com os óleos essenciais, que é uma bela dica para você. O César comentou, é qualidade de vida, gente, é morar num lugar que você goste, sabe, caminhar no parque, ar puro, respirar um pouco, trazer mais qualidade para os seus dias, estar perto de pessoas que você gosta, trabalhar numa coisa que te agrade. Ah, mas Amanda, é muito difícil, eu não consigo isso. Vai pelo caminho, né? Vai dando umas voltinhas, que daqui a pouco você chega, né, Estela? Sim, e também não alimentar os pensamentos, né? Porque uma coisa que eu percebo é que às vezes as pessoas, elas têm tendência de ficar com dó de si próprias. Sem dúvida. E elas começam a alimentar aquela sessão de pensamentos negativos. Ai, por que isso está acontecendo comigo? Mas que pena, que dó de mim. Não é uma coisa consciente, é uma coisa meio que inconsciente, mas que se você não presta atenção no que você está pensando, aquilo pode ir te levando cada vez mais fundo. Ó, nós estamos terminando, mas o nome agora desses outros 2 florais. Passar rápido para vocês. Óleos essenciais. Perdão. Esse daqui, ele é o óleo de palo santo. Eu trouxe porque ele trabalha com o nosso sistema respiratório e o nosso sistema respiratório, a parte de pulmão, ela é muito relacionada com as tristezas acumuladas. Então, se você está se sentindo deprimido porque passou por uma fase muito triste, esse daqui pode ser um óleo que vai te ajudar a trabalhar essa tristeza. E esse daqui é o óleo de gerânio. O óleo de gerânio, ele é muito relacionado com a parte hormonal. Então, se a mudança que eu estou tendo de humor é relacionada às fases de mudanças hormonais, esse daqui pode ser um óleo também muito recomendado. E não tem contraindicação de idade. Você pode usar isso desde a menina que é adolescente até a parte adulta. E vai alterar também a sua parte física, né? Se você tem, por exemplo, problemas de pele, problema muscular por causa da parte hormonal, esse também é um óleo que vai ajudar muito. Ó, eu vou deixar o contato da nossa profissional Estela Kiel, que é terapeuta naturopata. Mosaico.natural é o Instagram. E naturalmosaico@gmail.com é o e-mail. Exatamente. É isso, ó, mais uma vez o Instagram, mosaico.natural. E o César Bueno, psicoterapeuta, Instituto Elix, é isso? Isso, Elix. Elix, institutoelix.com.br, tá aí no vídeo para você. E o telefone é o 11-4837-5622, 4837-5622. Você usa redes sociais? Sim, @César Bueno PNL, César com S, no Instagram. Consegue me achar. César Bueno PNL. Muito bem, tem o número aqui do Centro de Valorização da Vida, que é 188 ou 188 ou 141. Basta ligar também que você tem um apoio lá. A gente continua esse papo agora numa live ao vivo pelo meu Instagram, Amanda Françoso Oficial, tá? Te espero, se você tiver dúvida, perguntinha, manda que a gente já responde. Amanda Françoso Oficial. Obrigada, gente. Amei o papo, viu? Obrigada. Até amanhã. Tchau, gente. Valeu.